Está no ar o programa Pesquisa Mais. O nosso programa vai receber um convidado muito especial. É o bioquímico Michel Malta. Ele vai falar de um tema de muita importância, que é a dengue. Como surgiu, as formas de tratamento, a prevenção e muito mais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 a 100 milhões de pessoas anualmente já se infectaram pela dengue, em cerca de mais 100 países no continente, exceto na Europa. Falando ainda sobre a dengue no Brasil, acredita-se que deu o surgimento das primeiras aparições aqui no Brasil através dos navios negreiros, sendo-se que as suas primeiras aparições aconteceu no início do século XX, lá na África. Dados comprovam que, segundo o Ministério da Saúde, a primeira aparição aconteceu em Boa Vista, comprovada por laboratório no ano de 1981 a 1982. Foi o primeiro caso relatado e comprovado por laboratório. E agora eu deixo com o Michel Malta, ele que é bioquímico, ele vai explicar tudo passo a passo, como surgiu, o que é tratamento e prevenção e muito mais. É com você, Michel. O que é a dengue? A dengue é uma doença causada por um vírus e é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. Ela pode ser muito agressiva, mas ela pode evoluir para a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue, a qual nós falaremos a seguir. Ela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que enquanto os machos se alimentam exclusivamente da seiva das plantas, as fêmeas se alimentam do sangue, pois ele possui proteínas necessárias para o desenvolvimento dos ovos. A fêmea prefere lugares quentes e úmidos, onde ela coloca os seus ovos em recipientes com água. Após 48 horas, os embriões se desenvolvem. As larvas podem viver durante uma semana na água para até então se transformarem em mosquitos adultos. O mosquito, por sua vez, tem em média 45 dias de vida e nesse período ele pode contaminar até 300 pessoas. Ele mede menos de 1 centímetro, tem cor preta, com listras brancas pelo corpo e costuma picar no começo da manhã ou no fim da tarde, evitando o sol forte. O vírus da dengue possui 4 variações e todas elas causam os mesmos sintomas. Se uma pessoa é infectada por um vírus, o seu corpo cria imunidade para aquele determinado vírus, porém ela ainda pode ser infectada pelos outros 3 tipos, ou seja, só é possível pegar dengue 4 vezes. Pessoas que são infectadas pela segunda ou terceira vez têm mais chances de adquirir as formas graves da doença, que são a dengue hemorrágica e o síndrome do choque da dengue. A dengue comum ou clássica é a forma mais leve da doença. Na maioria dos casos ela não apresenta sintomas e a pessoa combate o vírus sem nem sequer saber que ele está no seu corpo. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, principalmente quando há um movimento neles, e também nessa etapa podem ocorrer vômitos. A dengue hemorrágica surge quando há uma alteração na coagulação sanguínea. Os sintomas iniciais são os mesmos da dengue clássica, porém a partir do 3º ou 4º dia começam a surgir hemorragias causadas por sangramentos de pequenos vasos na pele e órgãos internos. Os principais sintomas são dor abdominal muito forte, confusão mental, sangramento na boca, gengiva e nariz, sede excessiva e boca seca, e também pode causar tonturas devido à queda de pressão arterial. A dengue hemorrágica se agrava rapidamente até apresentar sinais de insuficiência circulatória. Essa insuficiência pode levar a pessoa a um estado de choque, e é aí que entra a síndrome do choque da dengue, que é o estágio mais avançado da doença. Apesar da maioria das pessoas não apresentarem choque, é preciso ficar alerta aos sintomas: dor abdominal muito forte, mudança de temperatura no corpo e suor excessivo, palidez, perda de consciência e, se não for tratada, pode levar a pessoa a óbito em 24 horas. As pessoas com dengue clássica se recuperam completamente. A febre dura em torno de 7 dias, mas a moleza no corpo pode durar por mais tempo. Muitas pessoas deixam de tratar a dengue logo no início por acharem que estão com gripe. E aqui vai uma dica importante para diferenciar a gripe da dengue. Na gripe surgem sintomas respiratórios, acompanhados de espirro, tosse e produção de muco no nariz.
Na dengue não acontece isso, porque a dengue não ataca o sistema respiratório, ao contrário da gripe. Um provável diagnóstico para a dengue é feito com base em sinais de febre, náuseas, vômitos, dores pelo corpo e também com o teste do torniquete. Este teste é bem útil em locais onde exames laboratoriais não são facilmente disponíveis. Envolve a aplicação de um torniquete de pressão arterial por 5 minutos, seguido pela contagem de todas as manchas que surgirem. Quanto maior o número, mais provável é o diagnóstico da dengue. Os exames laboratoriais irão indicar uma baixa quantidade da contagem de leucócitos. Também pode acontecer uma acidose metabólica e também baixa contagem de plaquetas. Nos estágios graves da doença, os resultados irão indicar um aumento dos hematócritos e hipoalbuminemia. Infelizmente, ainda não há um medicamento ou vacina antiviral contra a dengue. O mais importante a se fazer é manter a hidratação adequada. Esse tratamento pode variar desde terapia de reidratação em casa até a administração de fluidos intravenosos ou até mesmo transfusão de sangue. Para o desconforto e as dores, normalmente usa-se o paracetamol, enquanto que anti-inflamatórios não esteroides como a aspirina devem ser evitados, pois podem aumentar o risco de hemorragia. A parte realmente importante no que se refere à dengue é a prevenção. Por isso, evite o acúmulo de água. Como nós já falamos anteriormente, a fêmea do mosquito coloca os seus ovos em recipientes com água. Portanto, jogue fora pneus velhos, vire de cabeça para baixo as garrafas, lave a vasilha de água do seu bichinho de estimação e também mantenha fechada as tampas de caixa d'água e cisternas. Outra coisa importante é colocar desinfetante em ralos que não são muito usados. Por exemplo, ralo da garagem ou ralo de algum banheiro que você tenha no quintal. Coloque um desinfetante lá porque ele pode acumular água e se tornar um criadouro do mosquito. O uso de inseticidas e repelentes também é uma boa ideia. Se vier na embalagem contendo que há proteção contra o mosquito da dengue, eles também são eficazes. A vacina contra a dengue que está mais adiantada é a da francesa Sanofi. Os resultados mostram que ela foi capaz de prevenir 60% dos casos em geral e 95% dos casos graves. A expectativa é que a vacina esteja disponível para a população no início de 2016. Outra iniciativa é uma parceria entre o Instituto Butantan e os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, onde as pesquisas também estão avançadas e já estão sendo feitas testes em voluntários humanos. Nós temos também a Fiocruz, que é a única vacina no mundo que combina duas estratégias de imunização. Os testes com primatas estão previstos para o segundo semestre de 2015. Um nome alternativo para a dengue é febre quebra-ossos, devido às dores causadas nos músculos e articulações. O termo dengue não tem uma origem muito clara, mas há uma versão que diz que ela deriva de uma frase do idioma africano Swahili, que descreve a doença como sendo causada por espíritos do mal. Apesar do mosquito da dengue picar também outros animais, ele só transmite a doença para os humanos. Portanto, não se preocupe que o seu cachorrinho não vai pegar dengue, nem o seu gato. O Aedes aegypti não voa a alturas maiores que 1,5 m. Porém, não pense que você está salvo só porque mora em apartamento. Ele pode lhe alcançar pegando carona no elevador. Além disso, ele não voa a distâncias maiores de 200 metros do local onde nasceu. Então, se você andou vendo o Aedes aegypti na sua casa, provavelmente ele nasceu pelas redondezas. A fêmea do Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya e a febre zika. É importante lembrar que os ovos do mosquito da dengue sobrevivem até 1 ano na seca e podem ser transportados a longas distâncias grudados nas bordas dos ônibus e caminhões. E por isso é tão difícil a erradicação do mosquito. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre a dengue. Se você aprendeu alguma coisa, clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais se você acha que mais pessoas deveriam ver as informações ditas aqui. Siga também o Pesquise Mais no Facebook, Instagram e também no site pesquisemais.com. Até mais!